O Marcos Bulhões, eu falo mesmo, porque o cara nasceu, eu já brinquei aqui hoje, né, que ele é um mentor natural. Nasceu pra isso. Você chega, você conhece ele na mesma hora, ele já tá te ensinando, você tá aprendendo, né? Eu lembro que a gente fez uma reunião de negócio, né? No meio da reunião de negócio, fala sobre você. Eu falei, não, que é assim que é assado, que é assim que é assado. Projetinho. Aí, exatamente. Aí eu falei, mano, eu montei um projetinho e tal, que é muito louco. Aí ele falou, mano, projetinho, velho, não tem esse negócio. Aí já passou todo o É um ensinamento. projeto. De onde você acha que vem esse negócio de ser um mentor natural? Tipo, parece que você tá. Não parece assim que você tá querendo ensinar. Parece que você é um Ah, ensinamento. sim. Você é um ensinador. Nasceu pra Sim, isso. Como sim. que é isso? Cara, isso, aí eu vou colocar para você algo muito poderoso na sua pergunta, porque a gente vai falar sobre propósito. Então, isso é parte do meu propósito. Propósito, naturalmente, é aquilo que a gente coloca à frente. Se a gente pegar a origem etimológica da palavra, do propósito. Então, propósito é aquilo que eu coloco à frente. Geralmente as pessoas travam no propósito porque não tem clareza do propósito. Pô, qual que é o meu propósito? Não sei o que é o meu propósito. Peraí, pausa. Você sempre foi assim de querer ensinar e mentorar as pessoas? Entre aspas, no caso, quando eu era mais novo, eu não era assim, mas eu sempre fui de escutar e tentar ajudar ali dentro daquela realidade. Eu lembro que minha mãe me conta que quando eu era bem criancinha mesmo, quase a idade da minha filhinha, né? Minha filhinha tem 2 anos e meio, e eu lembro que ela me fala que eu tinha um amigo, e esse meu amigo, ele tinha uma condição diferente. Então ele não brincava com as outras crianças, né? Ele só ficava sentado, ele se batia. E minha mãe dizia que quando ele tinha crises, eu chegava, criancinha, e abraçava ele. E ele se acalmava. Então isso é aquilo que ela me conta. E eu acredito que isso acontece por quê? E aí vem a parada do propósito. É porque sobre a minha vida havia algo que está antes do propósito. Para ficar mais fácil, o que que é o propósito? Eu não posso olhar para frente do propósito, eu tenho que olhar antes do propósito. E o que que vem antes do meu propósito? Um chamado. O propósito só acontece porque existe um chamado primeiro. E esse chamado é uma missão que Deus entregou a você para que a sua experiência aqui ela fosse plena. Então, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque Deus ele me escolheu para fazer alguma coisa. E essa coisa é a missão de salvação. Então, quando você acessa o meu perfil, você vê milhões de pessoas. Cara, se você virar esse perfil ao contrário e ver o relato dessas milhões de pessoas, você vai ficar abismado. Porque existem pessoas que desistiram de se matar, outras largaram vícios, outras perdoaram dores, outras desbloquearam melhores versões, outras venceram e superaram depressões, ansiedades, crises. Eu não estou dizendo que eu tenho o remédio para o cara resolver todos os problemas dele. Eu estou dizendo que o remédio para ele resolver todos os problemas dele é o acesso a algo que está além daquilo que ele pode ver. Eu fui chamado para isso. Quando eu comecei o meu posicionamento, aí eu manifestei isso, só que nas redes sociais. E aí vem um código poderoso, cara. Porque quando eu era assim, antes do acesso às redes sociais, a distribuição do conteúdo, quando eu era assim, no anonimato, as pessoas que estavam próximas a mim riam de mim. Ri. E ri mesmo, hein? Quando eu continuei sendo assim, dentro do acesso, quando eu comecei a postar conteúdos na internet, as pessoas, elas me aplaudiram. E aí entra um código poderoso. Talvez você está no lugar errado. Você não está tendo resultado porque você está no lugar errado. Você não é idiota. Talvez você esteja cercado deles e se sinta igual. E quando você tenta escapar, eles colocam na sua cabeça que você é dali. Se a sua zona de amizade, ela diz que o seu desenvolvimento pessoal é besteira, que você começar a cuidar do corpo, da mente, do seu dinheiro é bobagem, você tem que se afastar dessa galera. Porque essa galera é a mesma que Platão narrou no diálogo da caverna, aonde o preso ele tem o despertar de consciência quando ele escapa dos grilhões da caverna e acessa a luz, só que ele tenta voltar para lá e falar pra galera, ó, tem luz lá fora, tem um mundo lá fora. A galera prende ele e traz ele de volta. Então, não volte, continue. Porque lá na frente, você não vai se arrepender de ter deixado as pessoas erradas. Para você viver certas histórias, você tem que se afastar de certas pessoas e continuar. Por fim,
Esse sucesso, ele também não altera esse posicionamento. Porque, pô, se as críticas não alteraram, o sucesso poderia alterar. E uma das coisas mais perigosas para quem quer ter sucesso é alcançá-lo. Porque se você não estiver preparado, o sucesso vai mudar você. Ah, Bulhões, né? Dinheiro não vai mudar você. Você está falando isso agora porque a sua realidade é essa. Mas a partir do momento que você tiver uma outra realidade, você estiver ganhando 10 vezes mais, 100 vezes mais, se você estiver ganhando 1000 vezes mais do que você ganha hoje, será que você seria a mesma pessoa? Será que você continuaria com a pessoa que está do seu lado? Será que você teria práticas similares? Você teria a mesma essência, a mesma humildade? E não dá para você responder. Mas dá para você resgatar a sua essência. E como é que você resgata a sua essência, Bulhões? É lembrando de quem me chamou. Porque quando eu lembro de quem me chamou, eu lembro por que eu fui chamado. Então, as críticas, elas não vão me parar. E os elogios, eles também não vão me fazer se vender. Porque aquilo que eu tenho é muito mais além da crítica e do elogio. Aquilo que eu tenho é uma missão. E missão dada... é missão cumprida. É missão cumprida. E eu acho muito interessante isso que você está falando sobre a gente tem que aprender a se afastar de pessoas, né? Porque em até grandes livros aí de relacionamentos interpessoais, né? Muita gente é curiosa em saber, nossa, como que eu posso ser mais interessante, né? Atrair mais gente para o meu ciclo social. Sim. Um dos primeiros passos, na verdade, é você aprender a se afastar de algumas pessoas. De gente errada. Exatamente. Então, por exemplo, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala sobre você tem que ser interessado, né? Antes de você querer que as pessoas se interessem por você, seja interessado pelas pessoas. E aí, você pode chegar em algum momento e se perguntar, nossa, mas eu estou sendo interessado por um monte de gente, mas ninguém está se interessando por mim, meus amigos não se interessam tanto assim por mim. E aí que entra a reflexão. Talvez os seus amigos não deveriam estar com você. Sim. Quem você pensa que são os seus amigos, Sim. né? Então, e você acha que vale a pena se afastar, deletar algumas pessoas assim? Com certeza, com certeza. Porque, na real, é que você não vai perder essas pessoas. A pessoa errada, ela nunca será perdida por você. Porque a pessoa errada não é uma perda, é um livramento. Quando você se sente desconfortável para se afastar de determinada pessoa, se pergunte se essa é a pessoa certa ou a pessoa errada. Como é que eu sei disso? A pessoa errada, ela faz dar errado. O amigo errado é sabotador. Ele vai levar você para encher a cara, ele vai levar você para trair a pessoa que você está, ele te leva para desconfiar de você e te afastar do seu propósito, e ele vai te mostrar prazer. Quando tudo começar a dar errado, ele vai se afastar. Essa é a pessoa errada. A pessoa certa é aquela que talvez vai te falar coisas que vão te incomodar, mas ela está focada em ajudá-lo, entendeu? E não se achar melhor do que você. As pessoas certas te ajudam a dar certo. É aquela que você se aproxima dela e os hábitos dela melhoram os seus. As conversas dela melhoram as suas. Então, se você está inseguro para se afastar de uma pessoa, se pergunte, é a pessoa errada ou é a pessoa certa? Se a resposta for a pessoa certa, fica tranquilo. Você não vai precisar se afastar, porque você está se livrando. E na maioria das vezes, essas pessoas se afastam quando você muda a sua atitude, a sua postura, e você se transforma na pessoa certa. Cara, e essa análise é interessantíssima de muita gente aqui que acompanha, né, e tal. Eu sei disso, né, porque eu já fui muito assim. Tem medo, vergonha, sim, não gosta de quando algumas pessoas vêm, tem esse estilo de vir falar a verdade, né, aquela verdade que tem que ser dita, tem que ser falada, né, e tal. Só que a verdade é o que te tira de uma traição, né? A mentira, ela é uma traição. Então, se alguém comprou o seu serviço, você fez alguma coisa junto e tal e tudo mais, essa pessoa nunca falou nada sobre, depois sumiu, você pode ter em mente que você deixou de ouvir uma verdade na sua vida, né? Então, quando alguém vem e reclama do seu serviço, reclama do seu trabalho, eu acredito que a gente tem que agradecer e falar, mano, ajoelha e agradece, fala, mano, muito obrigado por estar falando tudo isso, eu não sabia que eu era tão ruim, e me fala mais, me fala o que mais que você tem para me entregar, para eu poder melhorar e tal. Né? E aí, a quem escuta, cabe a sensibilidade de decifrar se aquilo que você está escutando é algo poderoso ou se aquilo que você está escutando é algo da boca para fora.
E como é que eu sei disso? Eu avalio quem está me falando. Porque é muito duro você receber uma crítica construtiva de quem só construiu coisa ruim, Exatamente. coisa errada. O que você acha daquele ditado? Confie nas pessoas que chegaram onde você quer chegar. Você acha que é um bom parâmetro? Isso é um bom parâmetro quando você avalia os valores que essas pessoas mantiveram. Pô, então, confia nas pessoas que chegaram onde você quer chegar, mas avalia quais foram os valores que essas pessoas levaram com elas. Porque algumas chegaram onde você quer chegar, mas no meio do processo se perderam. Será que vale a pena ser igual? Essa é a pergunta. Essa é a avaliação. E ao avaliar, quem está escutando, você vai utilizar isso ao seu favor, de maneira prática, certo? E a partir do momento que você coloca de maneira prática, aí as coisas acontecem. E é algo muito poderoso, porque quando você se aproxima das pessoas certas, as pessoas certas sempre vão ter prazer de te ensinar. E se elas percebem que você tem prazer em aprender, elas vão te ensinar coisas que às vezes você até nem imaginava. Então, esse é o processo. Ao decorrer da minha vida, cara, eu tive muitos mentores que me ajudaram demais. Havia eu tenho um amigo, até hoje gosto muito desse meu amigo, que o nome dele é Nelson Aprígio. Ele, na época, era executivo do Walmart aqui no Brasil, e ele se conectou comigo e me deu muitos conselhos poderosos. Você imagina um cara que ele era executivo, cara, pastor, sábio, um homem de sucesso, e eu tinha aproximadamente uns 23 anos. Só que nos meus olhos e na minha fala, ele sabia, ele viu quem eu era, antes de eu me tornar quem eu me tornei. Ele sabia aquilo. E ele me orientou demais, me ajudou muito. O lançamento do meu primeiro livro, inclusive, ele que me conectou com a livraria, me deu muitos bons conselhos. E eu acredito que isso tudo acontece porque quanto mais você partilha, mais você tem. A única maneira de você ter mais daquilo que você tem, a única maneira de você prosperar, a única maneira de você transbordar é compartilhando. O milagre da multiplicação é poderoso porque na multiplicação houve o quê? Compartilhamento. Quanto mais os discípulos entregavam, mais eles tinham. Então, você quer ter mais energia? Compartilhe energia. Você quer ter mais conhecimento? Compartilha conhecimento. Abre uma live, entrega para... mas são só 10 pessoas. Perfeito, entrega para as 10. Entregando para as 10, você que entregou o conteúdo vai falar muito melhor sobre esse conteúdo. Afinal, você não aprende quando você aprende. Você aprende quando você ensina. Você não ganha quando você ganha. Você ganha quando você compartilha.